Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 22 e 23 diz: E estando Paulo no meio do Areópago, disse: Varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Porém, o Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por mais uma oportunidade de estar na tua presença, unidos e reunidos com os teus filhos neste lugar, que como consagramos em oração para que nos reunimos, assim, meu Deus, o tratamos como tua casa, pois aqui damos plena e total liberdade ao Senhor e nos colocamos à tua plena e total disposição, assim te louvando e te exaltando, e na esperança de que o Senhor venha e fale conosco, que faça conforme a tua vontade sobre as nossas vidas, assim te pedimos e assim oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Pode sentar. O apóstolo Paulo foi um dos maiores, se não o maior missionário do cristianismo. Foi o homem que mais abriu igrejas, que mais implantou igrejas, que mais divulgou o evangelho. E olhem que a princípio ele era um perseguidor, ele era alguém que queria destruir, que queria acabar com a igreja, com o evangelho, com o cristianismo, como ele mesmo chamava, com o caminho, e acabou se tornando o maior ajudador, o maior defensor do evangelho, o apóstolo Paulo. Nas suas andanças, ele chegou em uma cidade chamada Atenas, cidade dos atenienses, óbvio. Lá em Atenas tinha um lugar chamado Areópago. O Areópago era um lugar aonde os intelectuais, os artistas iam se apresentar. Na minha cabeça, o Areópago era como se fosse um anfiteatro, ou um teatro dos nossos tempos, um galpão bem coberto, com uma arquibancada bem organizada, e não era. Na verdade, o Areópago era um lajeiro, aonde quem ia se apresentar ficava lá em cima e a plateia ficava embaixo para ver aquela apresentação. E lá eles traziam todo tipo de apresentação. Vinham os artistas circenses, que são artistas de circo, contador de história, professores, todas as pessoas que tinham uma ideia e queriam apresentar, iam para o Areópago. E todas as pessoas que queriam escutar ideias, histórias e apresentações artísticas, iam para o Areópago. E o apóstolo Paulo foi convidado para estar ali no Areópago também. No Areópago, ele, como eu já falei, eles contavam de tudo. Eu vou contar só uma história aqui, que era uma daqueles que contavam lá no Areópago. A história do Edipodó. Edipo ou Edipodós, que quer dizer pessoa do pé torto. O Edipodós, foi assim a história dele. Na cidade de Tebas, o homem ia contar a história, era mais ou menos assim. Ele começava e dizia assim: era uma vez uma cidade chamada Tebas. Nessa cidade tinha um rei chamado Laio, casado com uma rainha chamada Jocasta. Essa rainha engravidou, nasceu a criança e era um menino belo. Só que o profeta do rei Laio, quando foi ver o menino, ele teve uma suposta revelação. E na revelação, ele disse ao rei: esse menino, quando ele crescer, ele vai te matar e vai ficar com a tua mulher e vai tomar o teu trono. Veja a história e a revelação que foi dada ao profeta do rei Laio. Quando o rei Laio soube dessa revelação dada pelo oráculo, ele chamou um dos seus soldados,
mandou o soldado pegar a criança e o levar para longe e o matar, para que ele evitasse o cumprimento daquela história, daquela revelação do oráculo. O soldado pegou a criança, foi para longe, para a mata. Chegando lá, não teve coragem de matar a criança. Foi mais longe ainda, encontrou um casal que não tinha filhos, morando num lugar distante, lá no meio do mato, lá na roça, lá na zona rural. Entregou a criança e disse: adotem e cria essa criança. Eles criaram a criança. Quando Ed Paul chegou aos seus 20 anos de idade, mais ou menos, como ele tinha sangue de rei, sangue real, sangue de conquistador, sangue de guerreiro, ele chamou o pai e a mãe e disse: pai, mãe, eu quero viajar pelo mundo, eu quero conhecer o mundo, eu quero desbravar o mundo, eu quero aventuras. E saiu, até que ele chegou exatamente na cidade de Tebas. E lá ele foi trabalhar para o rei Laio, que era o pai dele. Nem Laio sabia, nem ele sabia o que era pai e filho. E nessa história ele acabou vendo a rainha. E mesmo ele sendo novo, a rainha era muito, muito bonita. Ele se apaixonou pela rainha. Ele disse: nunca vi uma mulher tão bonita como aquela. Jocasta era o nome dela. E ele ficou apaixonado pela rainha. Nesse meio tempo, ele trabalhando para o rei, houve uma discussão entre ele e o rei. Ele matou o rei, como o oráculo tinha revelado. Ele fugiu para não ser morto. Ele matou o rei, foi-se embora, correu. Só que depois de vários meses, anos, ele sentiu o desejo de voltar só para ver a face da rainha, da Jocasta. E ele decide retornar, porque ele está com desejo de rever o rosto da rainha, contemplar o rosto daquela mulher tão formosa, tão bela, tão linda. A história diz que quando ele chega na cidade de Tebas, próximo à cidade de Tebas, está tudo esquisito. Está um deserto, está praticamente uma cidade fantasma, praticamente não tem ninguém na rua, a maioria das casas vazia. E ele entra um pouco assustado, um pouco preocupado, e ele vai passando na porta de uma casa antiga, velha. Aí de repente alguém o pega pelo braço e o puxa. Ele se assusta. O rapaz pergunta: como foi que você chegou aqui? Como foi que você entrou aqui? Disse: não, mas eu vim aqui, eu já morei aqui, eu vivi como era que estava há muito tempo que eu saí daqui. Rapaz, você não sabe não. Quando o rei Lai foi assassinado, a rainha ficou viúva. Foi lançada uma maldição sobre essa cidade. Essa cidade, ela está amaldiçoada. Ninguém entra e ninguém sai. Os que fugiram não voltam mais. E a maioria tem sido morto por um monstro que rodeia a cidade. Eu não sei nem como foi que você entrou aqui. Não sei nem como você conseguiu entrar aqui. Porque existe um monstro, uma esfinge, que rodeia a cidade. E quando alguém se encontra com esse monstro joga um enigma, uma charada. Se ele descobrir a charada, ele vive. Mas se ele descobrir, o monstro devora. E tem mais. A rainha está viúva e disse que aquele que conseguir matar esse monstro, ela se casa com ele. Ele disse: eita, é o que eu queria, vou casar com a rainha. Aí decidiu ir à procura do monstro. Só que de certeza o monstro só ia aparecer à noite. E ninguém tinha coragem de enfrentar o monstro. Mas ele, dominado pela paixão que tinha pela rainha, disse: eu vou encarar o monstro, eu vou pegar esse monstro. Pegou uma espada e saiu de noite sozinho para encarar o monstro. Rodeando pela cidade, caminhando pela cidade. Imagine, ele está à procura de um monstro perigoso, que ninguém venceu, que ninguém derrotou. Um monstro que lança o enigma. Se você disser o enigma, você vive. Se você não responder, você morre. E ele sai sozinho de noite. Eu vou confessar para vocês, eu tenho medo do escuro. Agora imagine, eu não ia, eu podia ser bonita como for. Ou eu ia, não sei, né? Vamos pensar direitinho. Porque imagina, meu, você chegando de noite lá no meio da mata, sabendo que tem um monstro lá, um bicho. Só você, olha, às vezes eu faço uma risada assim, eu vou imitar mais ou menos como seria a risada do bicho, você chegando na mata. Era assim. Era mais ou menos assim. Você chegando na mata, tudo escuro, o silêncio como está aqui agora, você sozinho no meio da mata. Aí lá de longe você escuta:
Tá vendo? Aí lá vai ele, no meio da mata, caminhando, à procura do monstro. E ele vai andando. Aí de repente ele escuta. Ele olha para trás. Nada. Ele vai caminhando. Ele olha para trás. Olha para frente, procurando. Ele vai. O bicho aparece. Quando ele olha, está a esfinge, o monstro. O monstro olha para ele, aquele monstro horrível, terrível, e olha para ele e diz: decifra-me ou devoro-te. Aí ele diz: pode dizer o enigma. Aí a esfinge lançou o enigma para ele. No começo tem 4, no meio tem 2 e termina com 3. O que é? Ele parou, ele pensou. Vou repetir: no começo tem 2, aliás tem 4, no meio tem 2 e termina com 3. Já sei, é o ser humano. Quando nasce, engatinha de 4 pés. Quando fica adulto, com 2. Mas quando fica velhinho, precisa de uma bengala, 3. Aí a esfinge se espantou, ele pulou em cima, matou a esfinge, foi para a cidade com a cabeça da esfinge e se casou com a Geocastra, que era, assim ele sabia, e ela também, a própria mãe. Gerou filhos dela. Aí o oráculo, quando veio, que viu o rei, o esposo da rainha Geocastra, revelou toda a história para ele. Ao Edipodós, de tanto desgosto, arrancou os 2 olhos e saiu a vagar pelo mundo sem parar. Essas eram as histórias que eles contavam no Areópago, até que chegou lá o apóstolo Paulo, falando de um tal Jesus, que tinha sido morto, aleluia, por crucificação, e no 3º dia ter ressuscitado. Olha. Foi isso que o apóstolo Paulo começou a pregar. Mas antes dele tratar o assunto, ele disse: olha, eu passei por aqui e vi que vocês são muito religiosos. Vocês têm muitos deuses. De fato, segundo os historiadores, na Grécia, era a cidade, Atenas era na Grécia, tinha mais deuses do que gente. Eram muitos. Aí de repente, com medo, não sabia o nome do Deus de Israel, Jeová, soberano, El Shaddai, eles não sabiam. Aí levantaram também um altar ao Deus desconhecido, ao Deus que ele não sabia o nome. E por que levantaram esse altar? Sem nome. E Paulo sabia quem era. Veja, a Bíblia diz que um dia Jesus está pregando e o seu discípulo em particular lhe faz algumas perguntas. E Filipe chega para Jesus e diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai. O que é necessário, o que nos basta para que nós vejamos o Pai? Aí Jesus Cristo disse assim para Filipe: Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês e vocês ainda não conhecem o Pai, vocês ainda não viram o Pai. Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. O que é que eu entendo aqui? Eu entendo que tem gente que anda com Jesus e ainda não conhece Jesus. Tem gente que anda com o Pai e ainda não conhece o Pai. E aqui está o problema. Quando você não conhece o Pai, você fica à toa. Mas eu vou contar um segredo para você. Você pode não conhecer o Pai, mas o Pai te conhece. Lembro-me de uma história que um amigo meu, um irmão em Cristo, contou. Ele fala a história de uma criança que estava num ônibus. E eu já passei por isso, eu tenho labirintite e às vezes eu enjoo, mas hoje é mais difícil. Mas criança, a gente de carro sempre vomita. E a criança vomitou, irmão, no ônibus. Ele estava logo nos bancos da frente e sujou. E você sabe que vômito fede. E os passageiros que estavam ali começaram a xingar, a reclamar do menino, humilhar o menino. Pediram até para o motorista botar o menino para fora do ônibus. Mandaram ele pegar a camisa, ele não fez, mas queria que tirasse a camisa para limpar o vômito. E quando eles estavam xingando a criança, aí um cidadão se levantou lá nas últimas cadeiras e disse assim: o menino tem pai, viu? Eita! Aí todo mundo se calou, todo mundo se aquietou, ninguém falou mais nada. Isso trazendo para o lado espiritual é quando Satanás quer me destruir, te destruir, me humilhar e te humilhar, quer nos derrotar e te derrotar. Aí o pai se levanta do travesseiro: o menino tem dono, o menino tem pai. Aí Satanás fica murchinho. Eita! Aí lá estava o altar ao Deus desconhecido. E eles veneravam o Deus desconhecido. Por que eles veneravam o Deus desconhecido? Porque um dia veio uma praga sobre Atenas. Uma praga feita a pandemia que houve no Brasil e no mundo. E uma praga, era muita gente morrendo. E eles não sabiam o que fazer para resolver aquela praga. Aí começaram a ofertar aos deuses. Ou começaram a buscar a solução nos deuses. Aí chamaram um profeta
por nome Epimênides, era o nome do profeta, ele não era judeu, Epimênides era o nome dele. Chamaram ele, ele disse: vamos fazer um teste aqui, para nós sabermos qual é o Deus a quem iremos ofertar, a quem iremos sacrificar, a quem iremos adorar, para que ele nos traga o milagre. Aí trouxeram um rebanho de ovelhas, veja só o que foi que eles fizeram, trouxeram um rebanho de ovelhas, e disseram: vamos soltar as ovelhas aqui, e elas vão sair pelo meio dos altares, porque tinha altar para todos os deuses, e tinha os nomes, Dagon, Azera, Diana, Atenas, tinha um nome, Apolo, Zeus. Só que tinha um altar que não tinha nome, o nome que tinha nele era ao Deus desconhecido. Aí o rebanho de ovelhas saiu ladeira abaixo, caminhando, mordia grama ali, mordia grama aqui, comia capim ali, comia capim aqui, e lá vai descendo. Quando chegaram perto do altar, que não tinha nome de Deus nenhum, a única lápide que tinha era ao Deus desconhecido, todas as ovelhas pararam e se prostraram e ficaram lá, prostrado ao altar ao Deus desconhecido. Aí Epimênides disse: é esse Deus que vocês têm que sacrificar, venerar, adorar, temer e obedecer para receber o milagre. Louvado seja Deus. E assim foi. Aí quando Paulo chegou lá, estava lá o altar ao Deus desconhecido. Aí Paulo disse: esse Deus que vocês não conhecem é o Deus que eu anuncio, é o Deus qual eu prego para a sua vida, é o Deus que eu trago. Porque na verdade, queridos irmãos, nós vivemos em uma sociedade que se preocupa em aprender tudo nessa vida, menos sobre Deus. Poucas pessoas procuram aprender sobre Deus, aleluia. Porque se você perguntar para alguém se ele tem vontade de fazer uma faculdade, ela vai dizer: até tenho, não tive oportunidade, mas se eu tivesse a oportunidade eu queria fazer. De quê? Queria ser advogado, eu queria ser, aleluia, engenheiro, eu queria ser, aleluia, as profissões lá que você ia ter que fazer uma faculdade para ter uma formatura. Pouca pessoa ia dizer que gostaria de fazer uma faculdade teológica. O que é teologia, pastor? Teologia são duas palavras. Logia quer dizer estudo e tel quer dizer Deus. Isso no grego. Logia, estudo, e tel, Deus. Teologia é estudo sobre Deus. Pouca gente gostaria, aleluia, de querer aprender sobre Deus, aleluia. Poucas pessoas querem saber sobre Deus. A gente quer saber da vizinha, não é verdade? Aleluia. Quando escuta o barulho, já fica botando a cabeça assim pela janela para ver se é a briga do marido com a mulher. Não é assim? Quando vê o grito, aí fica olhando para ver se é o prestanista que está cobrando. Ela comprou e não pagou, e o compronista está lá, bravo, virado, um siri na lata. Aleluia. A gente quer se informar sobre tudo, né? Hoje não tem mais não, mas antigamente tinha um programa na Rede Globo chamado Vídeo Show, que era o programa que ficava apresentando a resenha das novelas, as cenas, o que aconteceu, o que estava acontecendo, o que ia acontecer. Quando tinha isso, comprava-se a revista Breg Chique para saber da vida dos famosos, da vida do tal, aquele negócio todo. Então nós, entre aspas, queremos saber de tudo, menos sobre Deus, aleluia. Por isso lá estava no altar, ao Deus desconhecido, louvado seja Deus, ao Deus que vocês não conhecem. Aí Paulo disse: mas hoje eu vim aqui para que vocês passem a conhecer esse Deus. Ora, quem diz isso é o profeta Oséias. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Quando eu conheço a Deus, quando eu conheço a palavra do Senhor, quando eu entendo a vontade do Senhor. Ora, a Bíblia diz, é o próprio Senhor Jesus falando, aleluia. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Mas a pergunta que não quer calar é essa: como eu vou fazer a vontade daquele que eu não conheço a sua vontade? Como eu vou fazer a vontade de um Deus que eu não conheço a vontade desse Deus? Como eu posso andar na vontade de um Deus que eu não sei qual é a vontade dele? Então nessa noite nós precisamos entender que a vontade de Deus para a sua igreja é que ela seja santa,
santa, é que ela seja pura, é que ela o adore, é que ela o glorifique, é que ela o exalte, é que ela o tema, é que ela esteja na sua presença para o adorar na beleza da sua santidade. Assim sendo, amado irmão, querido irmão, o Eterno irá nos aprovar, irá nos abençoar, irá nos galardoar, mas nós não estamos tão interessados em conhecer sobre Deus. Isso é uma verdade tão verdadeira que nós nos cansamos em 1 hora de culto, 1h30 ou 2 horas de culto, mas não nos cansamos, porque tem gente que assiste a Vale a Pena Ver de novo, nem sei mais se passa 2h30 da tarde, aí quando chega a hora do café, ela vai assistir a novela das 6 com um prato de cuscuz nas pernas, porque não pode perder o capítulo da novela, a mesa fica para lá, aí terminou o cuscuz, aí lá com as 8h30, 9 horas, não sei mais o horário, vai assistir ainda a novela das 8, mas nesse meu tempo tem a do SBT, a novela mexicana, louvado seja Deus, e se tiver mais uma lá na Record, ela vai assistir lá na Record, se for da Bíblia ainda vale a pena, louvado seja, eu nunca assisti, eu não tenho tempo mesmo, mas o problema é que nós na terra, nós nos preocupamos e nos interessamos e queremos saber e aprender de tudo, menos a palavra de Deus, menos sobre os céus, menos sobre a vida eterna, menos sobre o Criador e menos sobre o Espírito Santo. Mas eu tenho certeza que Deus está falando com você na noite desse dia, porque escrito está: o meu povo sofre, o meu povo é derrotado, o meu povo é vencido, o meu povo é humilhado, porque lhe falta conhecimento. A partir do momento que eu busco o conhecimento da palavra, o conhecimento de Deus, o conhecimento dos céus, eu vou estar habilitado a vencer todas as lutas e provas que porventura se levantem na minha vida. Ei, Paulo chegou lá e disse: eu vou pregar para vocês sobre o Deus desconhecido, o Deus que vocês não conhecem, hoje vocês vão conhecer. Paulo, o que é que esse Deus faz? Esse Deus, ele criou o céu, ele criou a terra, ele criou o mar, ele criou as águas, ele criou os peixes, ele criou os animais, ele criou os que voam, ele criou os da terra. Esse Deus, ele abre o mar, ele fecha o mar, ele abre o Jordão, ele fecha o Jordão. Esse Deus, quando quer, ele para o sol, ele para a lua. Quando ele quer, ele mata, ele faz viver, ele fere, ele sara. Esse Deus está no trono e tem todo o poder, é invencível, é infalível, é imutável, é soberano, é tremendo, é glorioso, é poderoso. Esse Deus é o El Shaddai, o Criador dos céus da terra, que está no trono. E por que é que ele está no trono, Paulo? Porque ele é rei, porque ele é senhor, porque ele manda, porque ele comanda, porque ele faz, porque ele desfaz, porque ele era, porque ele é e porque ele vive, e não há outro além dele. Ele é Deus. Oh, glória a Jesus de Nazaré.